Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, né? Neste domingo, vim aqui prestar o nosso louvor, a nossa adoração ao nosso Deus, em gratidão ao Dia das Mães. Quem teve um domingo abençoado hoje? Aleluia. Abre comigo a sua Bíblia em Isaías. Isaías, no capítulo 49, perdão. Isaías 49. Vamos ler um texto bastante conhecido, que é o verso 15. Isaías 49, verso 15. Quem trouxe a sua espada aí, dá um glória a Deus. Quem não trouxe, diz, vou trazer. Misericórdia, né? O crente tem que andar armado, amém? Glória a Deus, ainda mais com a bibliona grande, igual essa aqui, ó, porque o bicho levanta, você dá uma biblada na cabeça do cara, ou mata ele, ou o demônio já sai, amém? Brincadeira, só para descontrair. Quem achou, diz amém? Amém. Quem está feliz aí? Quem está cansado? Ô, glória, descansaram bastante pelo jeito, não tem ninguém cansado hoje, né? Eu vou ler e gostaria que a igreja todos repita comigo numa só voz. Que diz assim: pode uma mulher esquecer-se do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém? Vamos lá agora, todos numa só voz, bem forte, vamos lá? Pode sentar glorificando ao Senhor. Aqui faz uma pergunta, pode? Responde para minhas mulheres aí, pode ou não? Pode ou não? Quando acontece, é raro. Eu acho muito lindo esse versículo, porque aqui, irmãos, nós vamos ver na Bíblia que o amor mais próximo do amor de Deus é o amor de uma mãe. Amém? Queria eu... Cadê os homens? Dá um glória a Deus aí. Quem é pai? Dá um glória a Deus aí. Queria eu que Deus dissesse: pode um pai esquecer do filho? Queria eu que tivesse escrito assim. Mas está escrito diga comigo, mãe. Como eu estava dizendo, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o amor da mãe é o amor mais próximo do amor de Deus. E eu quero falar hoje aqui sobre, tentar ser breve, 3 tipos, ou melhor, o que realmente significa o amor de mãe.
3 atitudes que demonstram o verdadeiro amor de uma mãe. 3 características do amor de mãe. Então este é um versículo chave aonde declara o amor de mãe e o amor do nosso Deus. E o que é mais interessante, irmãos, que o amor do nosso Deus, ele diz, olha, pode uma mãe se esquecer, todavia, se ela esquecer, eu jamais esquecerei de ti. Amém? Eu não sei como você está hoje, não sei como foi o seu dia, não sei como foi a sua semana, não sei como você chegou aqui, mas o que nos dá alegria, e é isso que eu quero que você entenda aqui nessa noite, que independente dos problemas, que independente da circunstância, o meu Deus, o seu Deus, jamais esquecerá de mim e de você. Você pode glorificar o Senhor por isso? Porque você tem um Deus, você tem um Pai que está sempre cuidando de nós, está sempre cuidando de você. Jamais estamos desamparados. Às vezes enfrentamos lutas, adversidades, problemas, e às vezes a gente olha, em algumas situações parece que, cadê Deus? Mas eu já preguei aqui, quero repetir, irmãos, toda oração, todo clamor, todo pedido, toda súplica tem resposta. Diga comigo, toda oração tem resposta. Tem resposta, irmãos. E Deus pode responder com sim, pode responder com não, pode dizer com espera e pode responder em silêncio. Pode responder ficando calado. Mas toda oração tem resposta. Então nós vemos que o amor de Deus é algo poderoso, algo grandioso, e que o amor de mães se iguala em algumas situações. A primeira característica que eu quero falar aqui do amor de mãe, que é um amor incondicional. Diga comigo, amor incondicional. E nós vamos ver pela palavra de Deus que o amor de Deus também é um amor incondicional. O que é um amor incondicional? Amor incondicional, irmãos, é você amar alguém independente da circunstância. Não é um amor que você só ama se você for amado. Você só ama se você for correspondido. Você só ama se tiver algum benefício naquele amor, não. É um amor incondicional. Um amor incondicional, se você ama, independente, a mãe vai te amar. Se o filho é rebelde, independente, a mãe vai amar. Como eu disse esses dias aqui, se o filho estiver preso, a mãe vai continuar amando. Se o filho for um bandido, um traficante, seja lá o que for, a mãe vai continuar amando. Isso é amor incondicional. Amor sem esperar nada em troca. Sim ou não? É um amor incondicional. É um amor que vai além da sua alma. É um amor que está acima até do seu amor próprio. Você consegue entender, irmãos, o que é o amor incondicional? E as mães têm este amor incondicional. Eu me lembro, irmãos, quando menino, quando criança, eu, a Érica e a Denise, minha mãe trabalhava em 2, 3 serviços. E às vezes, irmãos, minha mãe ganhava lá um pedaço de bolo, um doce. Ela poderia muito bem comer, ficar quietinha, nós nem imaginar. E ela estava trabalhando, ela merecia mesmo. Mas sabe o que ela fazia? Ela levava o pedaço de bolo, chegava lá em casa, ela cortava ele em 3 pedaços. E era um pedacinho para cada um de nós. Quantas mães que estão aqui que já não fez isso? Não é verdade? Quantas vezes você estava precisando de roupa, calçado, de um remédio, e você abriu mão disso para dar algo que o filho precisa? Dar algo que o filho pediu.
Às vezes o filho pede algo para a mãe, e muitas dessas coisas eu lembro da minha infância. Às vezes a mãe não tinha, não podia. E ela dizia: filho, eu vou dar um jeito, eu vou arrumar uma maneira. Isso é amor incondicional. Vai além. Deixa de olhar para você, de olhar para as suas necessidades, para olhar para o filho. Tem alguém entendendo aqui? Você pode dar um glória a Deus? Quantas madrugadas perdidas cuidando dos filhos? Sim ou não? Irmão, se a gente for analisar quanto sofrimento de uma mãe. Tem muitas mães que ganham o neném e aí vai tentar pôr o neném no peito, peito sensível, começa a mamar, começa a rachar, sangrar. Sim ou não? Sim ou não? Faz uma cesárea, agora diminuiu o corte, mas antigamente era um corte enorme. Dores. Isso é amor incondicional. Amar acima de tudo. E sabe uma coisa interessante? Que, por exemplo, o amor de um homem para uma mulher, ou de uma mulher para um homem, é um amor que é conquistado. Repita comigo: conquistado. Agora de mãe não, o filho não precisa conquistar a mãe. Naturalmente, a hora que nasce, ou melhor, naturalmente, depois que a mulher engravidou, e que ela ouve pelo menos as batidas do coração, começa a nascer ali um amor incondicional. Amém? O pai vira pai, né, Júlio? A hora que ele pega o neném no colo. Nós homens, a hora que nós pegamos o neném no colo, a gente olha e começa a desenvolver um amor. Porque você pegou, porque você está vendo. E a mãe? A mãe, assim que ela engravida, ela já começa a amar o seu filho ou a sua filha. Então, a primeira característica do amor de mãe é um amor incondicional, que vai além de todas as coisas. O filho pode fazer o que for, ela não vai deixar de amá-lo pelo seu erro, pelo que ele fez. E isso não significa, preste atenção nisso, isso não significa que a mãe é conivente com o erro do filho, não é isso. É diferente. Ser conivente com o erro, com as atitudes é uma. Amar incondicionalmente, amar pelo que ele é, sendo filho, é o que faz a diferença. Segunda característica, irmãos, de o amor de uma mãe, é que esse amor de mãe é um amor inesgotável. Repita comigo: inesgotável. Tem alguma mãe aqui que o seu amor pelo seu filho já esgotou? Sim ou não? Não tem? Não, já amei meu filho 30 anos, acabou, agora eu vou amar só meu marido. É assim que funciona? Não, 40 anos amando esse menino, não vou amar mais agora, É assim que acontece? É inesgotável, é para a vida toda. O amor de mãe é inesgotável, não acaba. Sempre vai amar. Tem mães que têm um filho maior que ela. Além do amor, o carinho. Olha meu bebê, meu nenenzinho, meu filhinho. Não é verdade? Até porque na maioria das vezes também, para os pais, principalmente para as mães, os filhos parece que não crescem, né? Continua sendo bebezinho da mamãe, filhinho da mamãe. Filhinha da mamãe. Ah, Vanessa, né, Vanessa? Né? Cadê o Isaac? Nenenzinho da mamãe. Olha lá, onde está lá. Cadê? Não é não.
Tá escondido. Ah, ele tá na porta hoje. Não, o nenenzinho da mamãe tá. É um amor inesgotável, irmãos. É um amor que não acaba. Presta atenção, não é distância. Não é a distância. Não é o jeito dele agir, dele ser, dele fazer. Nada disso vai fazer com que o amor de mãe acabe. Jamais. A terceira característica do amor de uma mãe é que ele gera forças inexplicáveis. Diga comigo, forças inexplicáveis. Sim ou não? Tem alguma mãe aqui que já usou da força bem bruta para salvar o seu filho? Não estou dizendo, irmão, porque alguém olhou torto para o seu filho, você usar a força bruta e dar um pescoção na pessoa, não. Né? Mas atitudes, postura. Eu estava lendo e meditando sobre isso. Nos Estados Unidos, um jacaré, na beira do rio, abocanhou a mão do filho e foi levando ele para dentro d'água. Sabe o que a mãe fez? Saiu doida correndo, mergulhou e foi atrás do filho e do jacaré. Mediante o movimento, o barulho, o jacaré soltou a mão do menino e ela trouxe ele de volta. Ela não pensou, peraí, vai ter outro que pode me pegar. Ah, posso morrer afogado. Pode acontecer uma tragédia. Ela não pensou em nada. Ela usa de força inexplicável. Atitude inexplicável. Por um filho, mãe avança em homem, briga com homem. Por um filho, mãe deixa serviço. Por um filho, mãe faz coisas que a gente nem imagina. É uma força inexplicável. Porque às vezes a mãe está com dor, às vezes a mãe está com a cabeça lá voando, por conta de problema, dificuldade, lá longe quer dizer. E está lá. Às vezes está com uma cólica menstrual terrível, algum problema de saúde, mas ela tira forças para cuidar do filho, forças para cuidar do marido, forças para fazer almoço, forças para fazer janta. Busca forças inexplicáveis. Essa é a terceira característica de uma mãe. Busca força onde não tem. E o mais interessante, irmãos, das mulheres que eu vejo, principalmente das mães, e quero louvar a Deus e honrar a vida de cada uma de vocês, é porque realmente a vida das mulheres não é uma vida fácil. Quando você olha para o processo de gravidez, enjoos, os maridos aí que são realmente companheiro, que acompanha todo o processo da gravidez da sua esposa, vai entender o que é dificuldade, o que é sofrimento. E a gravidez é um processo, irmãos, que todo o corpo da mulher passa por um processo de mudança. Todo o corpo. O neném crescer, vai apertando todos os órgãos lá dentro. Para nascer, vai dilatando o osso do quadril aqui, ó. Você tem noção, irmãos, que para uma mulher ter um parto normal, ela tem que dilatar 10 centímetros os ossos, dilatar, abrir, preparar aqui para poder nascer um neném? Então, assim, é só uma reflexão, porque todos nós que estamos aqui somos pais, mães, mas também somos filhos. E o amor de mãe. Mãe busca forças sem explicação. E como a gente fala, né?
Por exemplo, nós mudamos ontem e eu fiz um pouco de esforço que eu não deveria ter feito e hoje eu passei o dia todo mal. Umas tonturas, uns trem esquisitos. Minha mulher trabalhou ontem o dia todo, mais minha cunhada, juntando o trem, e hoje o dia inteirinho, não parou um minuto. E eu tive que ficar acamado umas 3 horas lá, quieto. Então a mulher, a mãe, ela é diferenciada. E nós precisamos valorizar e honrar isso. Amém? E para mim finalizar, só algumas reflexões aqui. É que toda mãe que está aqui hoje, ela tem as suas qualidades, ela tem as suas características, e hoje é celebrado o seu dia como mãe. Amém? Embora eu entendo que mãe é todo dia, 365, 6 dias no ano. Só que, além de todas vocês hoje serem celebradas por serem mãe, você também tem uma mãe. Muitas já partiram para a eternidade, sim ou não? Quem aqui que a sua mãe já foi? Dá um sinal com a mão. Olha aí, quantas pessoas que já perdeu a mãe. Só que eu quero dar uma notícia boa para você. Não se entristeça porque você já perdeu a sua mãe. Não se entristeça. Em Salmos tem um versículo que eu acho muito lindo, interessante, que diz assim, ó: a memória do justo, repita isso comigo, a memória do justo, ela é eterna. Memória do justo, ela é eterna. Sabe o que isso quer dizer? Lembra, principalmente você que já perdeu a sua mãe, lembra os conselhos que a sua mãe te dava? Lembra as orientações que ela dava para você ser uma pessoa melhor? Sim ou não? Sabe como você pode manter a sua mãe viva dentro de você? É seguindo os conselhos, as orientações dela e vivendo o propósito de ser uma mulher abençoada com base nas orientações, nos conselhos, com base na essência de quem foi a sua mãe. Amém? Porque todos nós podemos olhar para trás e dizer, olha, minha mãe foi isso, minha mãe foi aquilo, ela foi isso, ela foi uma guerreira, ela sacrificou por mim, ela me amava acima de todas as coisas, me cobrava, me corrigia para me ser uma pessoa melhor. Então, além de você ser mãe e ser prestigiada, é um dia que hoje todos nós lembramos da nossa mãe, viva ou não. Se ela não está mais viva, alegre, porque ela morreu e foi sepultada, mas ela continua viva na sua memória, na nossa memória, na nossa lembrança. E muitas das coisas, por isso que às vezes a gente sofre, muito sofre, porque muitas das coisas que você vai fazer, você lembra da sua mãe quando fazia com ela, ou lembra dela fazendo aquilo, sim ou não? É o que a Bíblia diz, a memória do justo, ela é eterna. Não vai acabar, irmãos. A lembrança que você tem da sua mãe jamais vai acabar. E mantenha ela viva mesmo dentro de você. A essência dela, os ensinos dela, para que você lute para ser uma mãe tanto quanto ela ou até melhor para os seus filhos. Porque é isso que a nossa mãe quer. Que nossos filhos sejam melhores que nós. Que os nossos filhos não sofram tanto quanto nós sofremos. Que os nossos filhos tenham mais oportunidades e sejam bem-sucedidos mais do que foram. Sim ou não? Você olha para o seu filho, você que é mãe, tem aí o seu filho, você olha e fala, ó, eu quero que você seja mais ruim do que eu fui, eu tenho que ser melhor do que eu sei. Tem alguma mãe que faz isso? Pelo contrário, ela luta e faz de tudo para que seu filho seja melhor, para que ele seja obediente, para que ele cumpra propósitos. E uma outra coisa para me finalizar aqui, irmãos, que nós, agora eu falo com toda a igreja, que nós sejamos
mães espirituais. Repita comigo, que nós sejamos mães espirituais. Aqui eu estou dizendo como igreja, nós como igreja do Senhor, de Mamana Caducano, que a gente venha buscar de Deus ser mãe espiritual. Ontem na mudança chegou um rapaz, que eu conheço ele desde pequeno, Juscelino, lá de Santa Fé. Eu até nem lembrava desse apelido que eu tinha lá na época. Muitos me chamavam de menino de ouro. E na época, quando eu fui para a igreja, eu lembro, a tia Olívia, inclusive ela é tia da Fernanda, depois de muito tempo nós descobrimos. A tia Olívia, hoje ela deve estar com uns 80 ou até mais, não sei certinho a idade dela, mas quando eu cheguei na igreja, aquela mulher foi uma mãe espiritual para mim. Se importava, cuidava. Até hoje, ela quase não consegue ir na igreja, devido à idade. As últimas vezes que eu fui, que eu ia pregar, ela fazia sacrifício de ir lá para poder estar ouvindo eu pregar. E nós, irmãos, precisamos ser mais mães espiritual lá no pequeno grupo. Ser mais mãe espiritual aqui na igreja. E ser mãe espiritual, sabe o que é? Amar incondicionalmente. Amém? As pessoas que fazem parte aqui da igreja, do seu pequeno grupo, precisamos amar incondicionalmente. Esforçar de forma inexplicável. Tem muitos jovens chegando aqui, tem adolescentes crescendo. E olha o tanto de mulheres e até homens para abraçar esse jovem, esse adolescente. E ele sentir esse amor de mãe. Porque, presta atenção e eu encerro essa parte aqui. Muitos de nós, além da nossa mãe biológica que cuidou de nós, que foi uma excelente mãe, quantos de nós, na nossa caminhada e na nossa trajetória, não ganhamos outra mãe? Sim ou não? Não tem alguém aqui mais que já ganhou uma pessoa que Deus preparou e que te ama e cuida de você e te ajuda como um filho? Isso é maravilhoso, irmãos. Deus prepara. Só que além de nós ser cuidado por pessoas que talvez nem é de sangue, mas que nos ama como um filho, nós também temos que pedir a graça de Deus para nós poder estar amando outras pessoas como filhos amados, como filhos que precisam ser direcionados, como filhos que precisam ser amados. Todos nós aqui temos experiências, mulheres, quantas experiências você já teve, quanta coisa que você sofreu, porque ninguém nunca te orientou e falou, faz assim, 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 porque eu fiz desse jeito, eu sofri. E nós temos a oportunidade de olhar hoje, adotar alguém lá no seu pequeno grupo, adotar alguém no grupo, adotar alguém aqui na igreja, e falar, olha, eu vou ser mãe e pai espiritual dessa pessoa, vou cuidar dele, eu vou cuidar dela. Amém? Que sejamos pais e mães espirituais. Se coloque de pé em nome de Jesus.